Te amar por quem não te ama, te adorar por quem não te adora, esperar por quem não espera em ti. Boa noite, finalmente estamos aqui na nossa igreja para fazer esse momento especial da quinta-feira, né? A gente se demorou um pouquinho porque a internet está meio complicada aqui, tanto é que o pessoal que ia nos acompanhar pelo YouTube agora vai precisar ter paciência, esperar um pouquinho. A gente vai depois editar e colocar no YouTube para você acompanhar junto com a gente, tá bom? Nós estamos então nos preparando para esse momento especial. Vamos fazer a nossa aula de teologia de hoje, né? Tudo isso surgiu, né? Esse desejo de fazer a aula de teologia com o foco no Cristo ressuscitado, surgiu exatamente desse período que nós estamos vivendo, o período pascal. O período pascal dentro daquilo que a gente está vivenciando ultimamente também. As pessoas elas estão se questionando a respeito da vida, a respeito de si mesmas e a respeito de Deus mesmo, né? A respeito da própria ação do Cristo. Ou seja, qual que é a ação de Deus na vida da gente? Qual que é a ação de Jesus e quais são as implicações da nossa fé em Jesus na igreja, no mundo de hoje? Então, quer dizer, a gente precisa dessa reflexão. E o tema da nossa reflexão de hoje é a fé da igreja no Cristo ressuscitado. Então, aqui junto conosco estão nos acompanhando os irmãos aqui da nossa paróquia, também os alunos da nossa escola paroquial de teologia e os alunos da nossa faculdade, Paulo VI. Nós estamos fazendo na nossa faculdade Paulo VI o curso de Cristologia e eu convidei os alunos para participarem desse momento. Então, sejam bem-vindos para participar desse momento também, tá bom? Acredito que possamos começar como de praxe, né? Ficando em pé e fazendo juntos a nossa oração, invocando a Santíssima Trindade sobre nós, a presença do Divino Espírito de Deus, para que, além de acalmar o nosso coração, a gente esteja com o coração voltado para aprender as coisas de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Nós estamos reunidos e sempre estaremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, pode se acomodar um pouquinho e eu quero mais uma vez lembrar você qual que é a nossa temática de hoje. O tema de hoje é a ressurreição de Jesus. A igreja como portadora da fé nessa ressurreição. E o que significa a ressurreição de Cristo? Nós estamos no tempo pascal, né? O tempo pascal é esse tempo especial no qual nós reconhecemos a ação de Deus sobre a pessoa de Jesus Cristo. E nós nos questionamos, como que nós, enquanto pessoas, entendemos essa ação de Deus? Como que nós entendemos Jesus ressuscitado dos mortos? Como nós entendemos a ação do Espírito Santo de Deus ali? Então, quer dizer, a primeira reflexão que a gente faz é o como falar sobre isso. A partir do que a gente fala sobre isso? A gente pode falar sobre a ressurreição de Jesus em diversas perspectivas.
Mas eu acho que a melhor de todas é a gente como que entrar no mesmo caminho dos discípulos. Eu acho que se nós entramos no caminho dos discípulos, a perspectiva ela fica mais concreta, ou seja, qual que é o caminho que os discípulos fizeram junto com o seu mestre, até chegarem a entender o que significa a ressurreição. E aí até entenderem também quem é Jesus, qual é a pessoa de Jesus. Então, nesse sentido, o percurso que a gente vai fazer é o percurso das primeiras comunidades. Então, nas primeiras comunidades, lá no início, pertinho dos discípulos, os 12 discípulos e junto com eles, todos aqueles outros que estavam no caminho. O que eles entendiam sobre a ressurreição? A gente pode fazer a seguinte pergunta, podemos, por exemplo, nos questionar. Será que eles já imaginavam na pessoa de Jesus, quando eles olhavam aquele homem Jesus, será que eles já imaginavam o Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, aquele que já pré-existia antes de todos os séculos junto do Pai? É muito difícil que isso aconteça, né? É bem provável que os discípulos apenas tenham visto Jesus como um grande homem, um profeta, alguém que no máximo veio de Deus. Mas o que significa para os discípulos dizer que ele vem de Deus? O que significa vir de Deus? Hoje, quando nós ouvimos essa expressão, Jesus veio de Deus, nós como cristãos já temos automaticamente na memória o fato de que ele é Filho de Deus, o fato de que ele é a segunda pessoa da Trindade e de que ele já está glorioso e sempre foi glorioso. Mas como que foi no começo? Bom, para a gente poder fazer um pouquinho esse percurso, a gente deve se lembrar da pessoa de Jesus como um todo. O que o Evangelho nos fala? Eu estou aqui com a minha Bíblia, você está com a sua aí, a gente vai usar daqui a pouquinho a nossa Bíblia. O que a Bíblia fala a respeito da pessoa de Jesus? Em primeiro lugar, nós temos que ter a consciência de que quando o Novo Testamento fala de Jesus, ele fala de alguém que veio para cumprir as promessas que Deus havia feito no Antigo Testamento. Fala de um homem bem concreto, uma pessoa que viveu na Palestina no primeiro século da era cristã. É um homem bem identificado, aquele homem. Ele nasceu em Belém, viveu em Nazaré, ele fez uma pregação junto com os seus discípulos do reino de Deus. Então a gente começa a identificar de que Jesus está nos falando. O Evangelho, ele vai apresentar quem é Jesus. Agora é interessante uma coisa, Jesus, ele vai apresentar não a si mesmo, ele vai apresentar quem é Deus, ele vai apresentar o que é o reino de Deus. Então nós temos aqui duas coisas, nós temos o Evangelho, os discípulos, que apresentam quem é Jesus, mas antes deles nós temos Jesus, que apresenta quem é Deus, e apresenta o que Deus quer na vida do ser humano. Então nós precisamos lembrar desse processo, porque quando lemos o Evangelho já quer responder para nós a uma pergunta. Eu vou até marcar aqui, essa pergunta aqui, Quem é Jesus? Então, diante da pergunta quem é Jesus, nós nos questionamos junto com os próprios discípulos, ou seja, eles viram Jesus caminhar, eles viram Jesus ensinar, eles viram Jesus realizando obras, portentos, sinais, prodígios, e eles se questionavam, mas o que esse Jesus veio fazer? Quem ele é? Então é nesse sentido que ele não se interessa em primeiro lugar em responder a essa pergunta. Quando é o contrário, quando lá em Cesareia de Filipe ele pergunta para os seus discípulos, ele não chega e fala, olha, eu sou o Filho de Deus. Ele vai rebater a pergunta para os interlocutores, para quem está junto com ele, quem está escutando, quem está vendo, e essas pessoas são capazes de dizer quem ele é. Então, quem dizem os homens que eu sou? E aí, o que eles vão dizer? Uns dizem que o Senhor é um profeta, outros dizem que o Senhor é um dos grandes do povo que veio, Elias, Moisés, João Batista.
E Jesus vai fazer a pergunta: e para vocês, quem eu sou? E Pedro, em nome de toda a comunidade, ele vai tomar a rédea e vai dizer: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então, quando ele fala que no Evangelho Jesus é o Cristo e é o Filho de Deus, são duas grandes características que o Evangelho nos mostra. Jesus é alguém que veio para fazer algo em nome de Deus. O quê? Ele veio ser o Cristo. Cristo significa ungido. Ele veio ser um ungido, o Messias enviado para a salvação do povo. E aqui, quando nós falamos de filho, quando Pedro fala de filho, ele fala nessa consciência também. Todo o Antigo Testamento trabalha a noção de filho não como segunda pessoa da Trindade. O Antigo Testamento trabalha a noção de filho de Deus como alguém que vem em nome de Deus para exercer o governo de Deus. Então nós temos, por exemplo, o rei Davi. Davi é alguém que veio para, em nome de Deus, governar o mundo do povo de Deus. Quando Pedro fala que Jesus é filho, o que ele quer no fundo é insinuar isso. Você veio em nome de Deus para trazer a paz ao povo que é de Deus. Mas nós chamamos isso de uma cristologia baixa, não é uma cristologia alta. Ela é uma cristologia que está em começo de ascensão. Por quê? Nós falamos na cristologia de dois movimentos, o movimento de ascensão e o movimento de descida. Temos a cristologia do baixo em direção ao alto e temos a cristologia do alto em direção ao baixo. O que isso significa? Significa que nós temos a cristologia a partir do homem, o homem Jesus, até chegar no Jesus que é Deus, e temos a cristologia do Deus, que existiu antes de todos os séculos, existiu antes do mundo ser criado, ele existia já com o Pai e com o Espírito Santo. Esse Deus, que é o Deus do alto, ele se abaixa e se faz homem. Então você percebe que a cristologia ela é um movimento. O Novo Testamento inteiro é um exercício cristológico. E esse exercício cristológico, ele tem o seu ponto principal, o seu cume na ressurreição. Porque a ressurreição de Jesus, ela traz uma luz aos discípulos. Os discípulos, eles começam a entender quem é Jesus de verdade. Vamos apagar aqui. Eita, aí. Está acabando o álcool. Põe aí para mim depois, Marcelo. Então, eles começam a entender quem é Jesus de verdade a partir da ressurreição. Mas, antes de falarmos da ressurreição, a gente precisa falar da vida de Jesus. Então, ele veio ao mundo para quê? Para ser o Cristo. Ele veio ao mundo para transmitir o ensinamento de Deus e para nos trazer a salvação. Então, anota essas duas coisas aí: ensinamento e salvação. O Cristo, ele traz um ensinamento. Qual é o maior deles? O reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. O maior ensinamento. A vinda de Deus está próxima, é iminente, está chegando. E essa iminência do reino de Deus, ela se dá exatamente na pessoa de Jesus. Então, essa proximidade, esse ensinamento e ao mesmo tempo a salvação. O Cristo é aquele que nos salva de todas as situações mais drásticas e bruscas do mundo. Então, você vê várias vezes no Evangelho, Jesus, por exemplo, indo ao encontro de uma grande dificuldade e salvando pela pessoa da dificuldade. Você vê doentes que não estão mais doentes depois que Jesus chega perto deles. Você vê cegos que recobrem a vista, eles começam a enxergar. Você vê famintos que já não têm mais fome. Você vê pessoas que estão no desespero sendo tranquilizadas. Então você vê os pobres sendo evangelizados, recebendo o primeiro lugar na fila do reino dos céus. Os últimos serão os primeiros. Então você começa a perceber que Deus, ele, através de Jesus, ele vai libertando, ele vai salvando. Então, salvação tem tudo a ver com aquilo que Jesus é.
Você pode escrever isso daí. Salvação tem tudo a ver com aquilo que Jesus é. Porque se a gente se pergunta a respeito da pessoa de Jesus, a gente tem que, em primeiro lugar, entender isso. O que Jesus fez? Então, aquilo que ele fez mostra aquilo que ele é. Está entendendo? Então, ele salvou, ele é salvador. Ele falou das coisas de Deus, ele vem de Deus. Então você começa a perceber, não apenas por dedução, se ele fez isso, então ele é aquilo, mas você começa a perceber uma revelação verdadeira. Jesus, ele se revela aos poucos. Não é que ele vai criando dentro dele algo que à medida de que vai caminhando, vai crescendo. Não é isso. O que vai crescendo não é Jesus, o que vai crescendo é a fé dos discípulos. O que vai crescendo é a nossa fé, é a nossa percepção na revelação que ele deu, entende? Então não é Jesus que vai crescendo. Por exemplo, se você olha na ressurreição e fala, Jesus agora se torna Deus porque ele ressuscitou. Não, não é na ressurreição que ele se torna Deus, ele sempre foi Deus. Só que os discípulos só perceberam quando ele ressuscitou. Ficaram 3 anos com ele e não tinham percebido. Mas por quê? Porque eram burros? Não, porque Jesus foi revelando pedagogicamente, aos poucos, a sua pessoa e o plano de Deus. Ok? Então, gente, é muito importante a gente saber que todo o projeto da vida de Jesus, ele deveria culminar na sua morte, a morte na cruz. Deveria. Não porque Deus queria que Jesus morresse na cruz. Deus, ele pretendeu para a vida de Jesus uma vida completa. Então quer dizer, você é o meu ungido, você é o meu escolhido, e eu confio em você, coloco em você todo o meu bem-querer. Lá no batismo de Jesus ouvimos essa voz do céu: este é o meu filho amado, escutai-o. Este, em ti eu coloco o meu agrado. E aí na transfiguração a voz se direciona aos discípulos, mas para confirmar aos discípulos aquilo que Jesus é. Então, gente, um grande entendimento nós temos de que quando Jesus realiza o seu ministério, ele está realizando a obra salvadora. A obra salvadora não é apenas no momento da cruz. O momento da cruz é o momento ápice, é o mais alto. Então, pensa você num monte. Jesus, ele tem a salvação, é esse monte completo, né? É uma montanha, e a cruz é apenas o topo, mas a vida dele inteira é a nossa salvação. Então, os seus ensinamentos nos salvam, o seu modo de ver Deus nos salva, o seu modo de lidar com as pessoas nos salva. Está entendendo? O seu modo dele te mostrar como você deve rezar te salva, nos salva. O conjunto da vida dele é salvação. Mas então, desde o princípio, os discípulos atribuíram à morte de Jesus um valor salvador? Ou seja, será que a morte de Jesus é só uma consequência da sua vida? Tem muita gente que acha que sim. Tem muita gente que acha que a morte de Cristo significa a consequência natural das suas atitudes. Ele pegou um chicote e saiu expulsando todo mundo do templo. Então, ele queria o quê? Ele queria que alguém terminasse com ele. Ele chegava para os mestres da lei e falava: olha, vocês são víboras, vocês são hipócritas. Queria o quê, né? Só podia parar na cruz, né? Ele ia... Então, muitas vezes a gente tem a tendência, historicamente, analisando a história nua e crua, de achar que a morte de Jesus é apenas nesse sentido, no sentido de uma resposta àquilo que ele fez. Mas na verdade não. Nós percebemos que o próprio Jesus, ele atribui a si mesmo, a sua morte, um valor salvador. E essa atribuição, ela se dá na última ceia. A gente não celebrou na Quinta-feira Santa isso? Na Quinta-feira Santa, de um modo litúrgico, a gente traz à memória aquilo que ele nos ensinou.
Se você tiver o seu Evangelho de Marcos aí, pega aí. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 45. É só um versículo, mas é muito importante esse versículo, porque ele significa aquilo que Jesus ensinou sobre a sua morte. Então, para Jesus, por que valia a pena ir para a cruz? Por que ele permaneceu fiel até o fim? Por duas razões. A primeira e maior de todas, por obediência ao Pai. E a segunda razão, que é atrelada a essa, é porque ele sabia que aquilo ia salvar a humanidade. Ele veio para isso. Capítulo 10, versículo 45 do Evangelho de Marcos, diz assim: Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida em resgate de muitos. Ele veio ao mundo para isso. Ele mesmo disse: olha, é preciso que tudo aconteça, é preciso que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, conforme as Escrituras dizem, exatamente porque eu preciso cumprir na minha vida o que o Pai quis para mim. Eu vim a este mundo não para ser servido, mas para servir. Jesus aqui ele se identifica com um servo sofredor. É o servo que traz sobre si todas as feridas da humanidade. Ele traz sobre si todo o jugo e todo o peso da humanidade e do pecado, e ele, como vítima, ele se oferece a Deus. Então, quando Jesus ele fala que no Evangelho de Marcos, ele fala que ele veio dar a vida em resgate de muitos, Jesus ele atribui um valor salvador. Na teologia a gente chama de valor soteriológico, porque a palavra soter significa salvador. Então, o valor soterológico é o valor do resgate. Jesus ele dá a vida por causa desse resgate. Então, para nós, é muito notável isso quando ele, na instituição da Eucaristia, vai mostrar a razão pela qual ele quer fazer daquela ceia uma ceia preparativa para a sua Páscoa. Ele vai preparar os discípulos para entenderem o que vai acontecer no dia seguinte. Lembra que a Santa Ceia acontece na Quinta-feira Santa, dia seguinte, paixão. Então, para que os discípulos entendam e não passem por aquela tormenta, por aquele momento de desolação, de qualquer forma, ele celebra a Páscoa com seus discípulos. Pega aí o seu Evangelho de São Marcos, capítulo 14. Vai lá no capítulo 14 de Marcos, no versículo 22. Pega aí. Lá no capítulo 14, versículo 22, diz assim: Enquanto comiam, ele tomou um pão, abençoou, partiu e distribuiu-lhes, dizendo: Tomai, isto é meu corpo. Depois ele tomou um cálice e, dando graças, deu-lhes, e todos dele beberam. E disse-lhes: Isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, já não beberei do fruto da videira, até aquele dia em que beberei do vinho novo do reino de Deus. Então, quando ele fala aqui da aliança, ele percebe, Jesus mesmo, ele tem noção de que o seu sangue vai ser o novo selo da nova aliança. Você lembra na Páscoa do Antigo Testamento que tinha as portas e o sangue do cordeiro era marcado nas portas, como um sinal de que aquela família que tinha o sangue no batente da porta pertencia ao Senhor. Aqui, o sangue não é mais na porta, é dentro do cálice. E esse sangue dentro do cálice, as pessoas não mais têm na porta, mas elas bebem, ou seja, elas comungam dessa aliança. Então, tomar o corpo do Senhor significa comungar dessa aliança. Mas olha, uma coisa a gente tem que perceber. Essa narrativa é uma narrativa que foi escrita
depois que os discípulos viram a ressurreição de Jesus. Não foi escrita antes da ressurreição. Então, naquele momento, os discípulos não compreenderam o que significava, só foram compreender depois. Então, alguém pode perguntar: quem garante que Jesus disse essas palavras dessa forma e essas palavras aqui não são uma reelaboração da cabeça dos próprios discípulos? Quem garante? É nesse sentido que o que nós vemos aqui de diferente é o que garante. Em que sentido? No sentido de que em todas as Páscoas, sempre a pessoa, o chefe da família, pega o pão, ele divide o pão, ele abençoa, a berakat em hebraico, né? Berakat significa a bênção, bem dizer. Então ele pega e o pão, ele bendiz a Deus por aquele pão e ele entrega para os comensais. Isso, até aí nenhuma novidade, todo mundo fazia isso. Agora, o que as pessoas não faziam era dizer que aquilo ali era o seu próprio corpo. Dizer que aquele sangue, aquele vinho que eles estão bebendo, é um sangue que vai ser derramado pela salvação de vocês. Isso em nenhuma ceia aconteceu. A única que aconteceu foi na dos discípulos. Então, esta observação pode fazer a gente perceber que algo de diferente aconteceu naquela ceia. Então, aquela ceia, querendo ou não, ela foi diferente em algum sentido. E no dia da morte a gente olha para trás e fala: o que Jesus queria dizer naquelas palavras foi cumprido aqui. Entende? Então, nesse sentido, nós sabemos muito bem que o que Jesus faz e o que ele fala aqui no Evangelho, se é ou se não é a verdadeira palavra que saiu da boca dele, isso é secundário, para a gente não importa. Em teologia se diz ipsissima verba, a palavra de verdade, saiu da boca dele mesmo. Para a teologia não importa muito se saiu da boca dele mesmo ou não. O que importa é a intenção na qual ele fez. Então é a ipsissima intentio, a intenção verdadeira que Jesus teve. E os discípulos perceberam na ressurreição. Então, gente, pode parecer um pouquinho confuso isso, mas depois que você começa a entender a ressurreição, você começa a compreender como que a ressurreição vai trazendo e abrindo os ouvidos dos discípulos, e abrindo o coração, e trazendo essa luz, esse clarão. Bem, uma coisa que eu queria mencionar, que eu acho que é muito importante sobre isso, é essa frase aqui. O rito eucarístico da ceia é a parábola viva daquilo que Jesus vai completar na cruz. É belíssima essa frase. Essa frase é desse teólogo francês chamado Jacques Dupuis. Jacques Dupuis, ele fala que quando Jesus estava na ceia, ele realizou aquele rito litúrgico, aquele rito eucarístico, e aquele rito era, na verdade, uma parábola do que ia acontecer no dia seguinte. Isso é belíssimo, né? Então, a Eucaristia, ela traz o sentido mais profundo da morte de Jesus. Da morte de Jesus. Por isso que a Eucaristia, a Santa Missa, que se celebra sobre o altar, o que ela é? Ela é para nós a chancela da nova aliança. Ela é a recordação do Calvário. Ela é a recordação daquilo que aconteceu com Cristo. Mas aqui nós estamos então num momento, vamos dizer que derradeiro. Porque Jesus deu a vida, os discípulos estão extremamente tristes, porque aconteceu toda aquela atrocidade com o Mestre, e a única coisa que eles têm agora é a ausência. Não é assim a morte? A morte, ela é a ausência. Você não vê mais. Cadê aquela pessoa? E aí você tem grandes sentimentos de desolação. Pega lá o final do Evangelho de São Lucas. Se você está com a sua Bíblia aí, Lucas capítulo 24. Enquanto isso eu vou beber uma aguinha.
só para molhar o bico. Lá no capítulo 24 do Evangelho de Lucas, o que acontece? Os discípulos de Emaús. Jesus ele tinha sido morto, ele tinha ressuscitado, as mulheres tinham visto Jesus ressuscitado no túmulo, ou melhor, próximo do túmulo, viram ali dentro e foram correndo contar a notícia. Os discípulos não acreditaram. O que aconteceu? Eles foram para Emaús e lá em Emaús eles falam daquilo que estava acontecendo com eles. Eu não vamos ler tudo, mas pega aí capítulo 24, versículo 21. Nós esperávamos que ele fosse quem iria redimir Israel, mas com tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. Olha a decepção. Poxa, a gente punha toda a nossa fé nele, mas não deu certo. Ele morreu. Ele morreu e a gente achava que ele que ia salvar. Olha aí, salvação e messianismo. Achávamos que ele era o Messias, mas poxa, ele morreu, ele não é o Messias. Então, essa tristeza dos discípulos, ela encontra nesse momento um titubear da fé. Eles duvidam. E diante dessa dúvida da fé, eles não experimentam uma fé sólida. Eles são discípulos, mas não são homens de fé. Aqui cabe uma reflexão pessoal para nós, né? Porque muitas vezes nós somos discípulos, caminhamos atrás de Jesus, achamos legal aquilo que Jesus fala, achamos bonito o que ele ensina, até ensinamos outras pessoas a fazerem a mesma coisa, mas a gente não é gente de fé. Aqui os discípulos precisaram da ressurreição para ter fé. Eles precisaram ver o Cristo ressuscitado e diante daquela prova viva do Cristo ressuscitado, eles conseguiram experimentar a fé. E aí, de discípulos, eles passaram para homens de fé. Você percebe que existe uma transição. A ressurreição, ela é o ponto, ela é a porta na qual transita o discipulado e a fé. Então, se o discípulo é aquele que vai indo atrás de Jesus, que vai compreendendo o seu caminho, que vai se encantando pelo seu caminho, maravilha. Mas se esse discípulo não atinge a fé, não atingiu o objetivo. Tanto é que o Evangelho, o tempo inteiro, ele fala assim: nós escrevemos essas coisas para que vocês creiam. Jesus realizou esse sinal para que as pessoas crescem. E muita gente acreditou, muita gente creu nele. Então essa fé, ela veio da onde? Ela veio do ver o Jesus maravilhoso, o Jesus ressuscitado, o Jesus exaltado. Então, gente, a experiência do ressuscitado permitiu uma reviravolta na vida dos discípulos. Ela é o ponto de partida da fé. Anota aí, escreve aí, digita aí. A ressurreição é o ponto de partida da fé. Não só dos discípulos, a minha e a sua também. Ela é o núcleo central da fé. Então, ser cristão não consiste em venerar um mestre falecido. O discípulo, os 12 discípulos e aquela comunidade primitiva que estava ali, eles não apenas veneravam a memória de alguém que tinha morrido e que agora a gente não podia deixar morrer as ideias dele. A ressurreição, ela não é um trazer para a vida as ideias de Jesus. Quando os discípulos eles veem o Cristo ressuscitado, eles não veem um homem que voltou à vida do jeito que Lázaro tinha voltado. Lázaro ele ressuscita e depois morre de novo. A filha de Jairo ressuscita e morre de novo. O filho da viúva de Naim, ele ressuscita, mas ele morre de novo. Cristo não. Com Cristo aconteceu algo extremamente novo. Com ser humano nenhum, nem na Bíblia, nem fora da Bíblia, tinha acontecido a ressurreição.
Jesus ele foi o primogênito, o primeiro a ressuscitar. E aquela ressurreição trouxe a Jesus o quê? Uma vida completamente nova. Então, gente, nós não estamos falando aqui de discípulos que olhavam o Jesus da história, que caminhava pela história, como um Deus. Não, para eles Jesus não era Deus. Para eles Jesus era um grande profeta que veio em nome de Deus. Para eles Jesus era um Messias, era um Cristo. Mas a morte acabou com essa esperança. Só que a ressurreição fez reviver essa esperança. E essa ressurreição, ela aconteceu em 3 dimensões. Marca aí, 3 dimensões da ressurreição de Cristo. A primeira dimensão é no próprio Cristo. A segunda dimensão, a ressurreição ela age nos discípulos. E a terceira dimensão é que ela age para que os discípulos anunciem algo. É interessante isso. Nós temos então a ressurreição que age em Cristo, porque aquele Jesus agora viveu uma vida completamente nova. Ela age nos discípulos, porque agora a fé que estava morta reviveu, ou uma fé que era mais ou menos assim, agora encontrou clareza. Então a ressurreição agiu ali, e a ressurreição agiu numa nova ação missionária, no nascimento, o nascimento da igreja, o nascimento dos discípulos e o nascimento dos missionários, aqueles que precisam levar a boa nova dessa ressurreição, entende? Então, o que acontece aqui? Acontece uma experiência maravilhosa. Os discípulos, eles veem em Jesus alguém que o Pai deu toda a credibilidade. A ressurreição, ela é como se fosse a chancela, né? O carimbo de Deus. Deus ele concorda e Deus ele vai dizer para todo mundo que estava com Jesus: olha, esse meu enviado aqui é isso mesmo, é o que eu quero, entende? Mas não é só isso. A ressurreição ela não é só o dizer que o que Jesus falou e fez foi uma coisa maravilhosa. Isso é muito pouco. É permanecer ainda num nível baixo. E aí os discípulos eles vão entendendo aos poucos, porque eles olham esse homem e eles ficam estupefatos, maravilhados. Como pode um homem ressuscitar? Então eles começam a identificar na ressurreição de Jesus algo de divino, algo de glorioso. Então eles começam a perceber que a ação que acontece na vida de Jesus, que é a ressurreição, é uma ação que só pode vir de Deus. Até aqui tudo bem? Tudo certinho? E vocês aqui? Tudo bem? Cabeça abriu? Tá jóia. Então, o que é ser cristão nesse sentido? O que é ser uma pessoa de fé? O discípulo, o apóstolo, né? Os apóstolos, os discípulos são homens de fé, são cristãos autênticos. Ser cristão autêntico é encontrar-se com Jesus na experiência da Páscoa, na experiência dessa ressurreição nova. Nós estamos no tempo pascal. Ser cristão de verdade é encontrar o Cristo na experiência de uma vida nova. Na vida nova dele, Cristo viveu agora uma vida nova, ele venceu a morte e viver uma vida nova nossa. Nós, enquanto homens e mulheres que vivemos uma nova fé, a partir da experiência do Cristo ressuscitado. Então ali a gente percebe qual é o verdadeiro sentido da vida e da morte de Jesus. Com a ressurreição a gente entende o que Jesus foi. A gente entende por que ele deu a vida. Então a gente entende qual é o sentido da morte. A morte de Jesus não é só consequência da sua vida. A morte de Jesus tem um plano salvador. Então, gente, nesse sentido aqui, nós começamos a perceber que os discípulos entendem que alguma coisa de novo aconteceu, alguma novidade aconteceu devido à ação de Deus. Então, no Novo Testamento, aonde que nós encontramos o anúncio primitivo? Qual é o lugar da Bíblia que tem o anúncio mais antigo que fala a respeito da morte de Jesus? Anota aí.
É a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Vai lá. Na edição vocês vão conseguir colocar isso? Vão? Aí eles vão editar, depois se você quiser ver novamente esse vídeo, vai estar tudo escrito ali, vai ficar mais fácil para você também, tá bom? A citação bíblica. Mas a citação que eu estou me referindo é 1 Coríntios 15, do versículo 3 ao versículo 7. E diz assim, 1 Coríntios 15, do 3 ao 7. Esse daqui é o anúncio primitivo. Nós chamamos esse anúncio de querigma. Querigma. Vocês lembram aqui na Escola de Teologia, quando eu perguntei quem já ouviu falar a palavra querigma? Eu quase caí para trás, porque das 300 e poucas pessoas que tinham aqui, não tinha nem 30 que sabiam o que era querigma, não é? Nem 30, nunca tinham ouvido falar a palavra querigma. Eu falei, sério? Vocês lembram disso? O que significa querigma? Querigma é uma palavra que deriva do grego, que significa anúncio. Então, precisamos falar de Jesus? Tá, vamos falar. Qual é a primeira coisa que vamos falar? Então, qual é o primeiro querigma? O querigma primitivo é esse aqui. Transmitivos, em primeiro lugar, aquilo que eu mesmo recebi. É Paulo que está falando. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Pedro e depois aos 12. Olha a sequência. Em seguida, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. A maioria deles ainda vive. Parece que Paulo quer que, olha, se vocês precisarem, vão lá falar com eles. Eles estão vivos, eles podem falar. Tá vendo? Aqui a gente está falando de testemunho, né? Alguns outros já adormeceram. Posteriormente apareceu a Tiago e depois a todos os apóstolos. Aqui significa não só os 12 apóstolos, a todos os cristãos. É muito interessante algumas pequenas observações desses versículos aqui. Primeiro, o que Paulo vai apresentar é um querigma verdadeiro, é uma transmissão, é um anúncio. O que eu anuncio para vocês é o que eu transmiti. O que eu transmito para vocês é o que eu recebi. Eu não estou inventando. O meu evangelho não é um evangelho inventado. Eu não estou falando o que na minha cabeça veio. Eu aprendi isso e eu transmito isso. Gente, essa é a base da fé. Hoje em dia, os catequistas fazem isso. A mãe e o pai pegam uma criancinha pequenininha no colo, faz assim com o sinal da cruz, né? Ela está ensinando. Ela está ensinando o quê? O que ela aprendeu. Então, gente, é muito bonito, viu? Anota isso aí, marca na sua Bíblia. É o capítulo 15 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, que traz a primeira transmissão dessa fé. Por quê, padre? Não é o Evangelho que traz? Não. A carta de São Paulo aos Coríntios, ela foi escrita mais ou menos no ano 55, depois de Cristo, né? Então, Cristo morreu mais ou menos entre o ano 29 e 30, mais ou menos. Então, quer dizer que 20 anos depois, 25 anos depois, Paulo escreveu essa carta. O primeiro evangelho, que foi o Evangelho de Marcos, foi escrito no ano 70. Então, a carta de São Paulo aos Coríntios foi escrita primeiro. Olha que interessante. A carta de São Paulo aos Tessalonicenses foi escrita antes ainda. Foi escrita em 52, em torno de 50 a 52. A carta de São Paulo aos Coríntios, em torno de 55 a 57. É muito difícil precisar a data correta. Depois você tem outras cartas. Por exemplo, a carta aos Efésios, Colossenses, Filipenses. Essas cartas foram escritas em 58, 57 e 58. Então, você percebe que a fé dos discípulos em Corinto
e a fé de Paulo é uma fé ainda mais primitiva do que a fé do Evangelho. A fé do Evangelho é dos anos 70, a fé de dos Coríntios é dos anos 50, entende? Então existe uma progressão, a gente tem que se organizar nessa progressão, uma progressão da fé. A gente vai entendendo a fé na medida que ela vai crescendo. Então, com a Bíblia foi a mesma coisa, entendeu? Primeiro existiu uma transmissão oral para depois ficar escrito. São Paulo, ele viaja até Corinto, ele vai lá, conhece Corinto, fala de Jesus para os coríntios, ele sai de lá, ele fica preso, da prisão, anos depois, ele fala: olha, o que eu recebi é o que eu transmiti para vocês. Cristo morreu, foi sepultado, depois de 3 dias ressuscitou. Essa daí é a base. E é muito interessante que ele fala que ele ressuscitou, ele foi sepultado, ressuscitou ao 3º dia. Ele morreu pelos nossos pecados. Aqui, no ano 55, eles já tinham a percepção de que a morte de Cristo era uma morte de remissão, era uma morte de salvação. Já naquela época, hein? Bem no comecinho da fé. Então, é muito credível que isso tudo, de fato, seja verdadeiro. Por isso que a gente tem essa fé. Depois dessa carta, você tem Romanos capítulo 1. Vai lá. Romanos capítulo 1, versículo 3 e 4. São 2 versículos só. Romanos capítulo 1, versículo 3 e 4. Que diz assim: diz respeito, fala de Jesus, das Sagradas Escrituras, que diz respeito a seu filho, nascido da estirpe de Davi, segundo a carne, estabelecido Filho de Deus, com poder, por sua ressurreição dos mortos, segundo o Espírito de Santidade, Jesus Cristo, nosso Senhor. Grifa aí a palavra Senhor. Uma das primeiras vezes que aparece na Bíblia, direcionado a Jesus, a palavra Senhor é aqui, na carta de São Paulo aos Romanos. A carta de São Paulo aos Romanos, ela é datada do ano 52 a 58. Não se sabe muito bem, mas é mais ou menos ali. Lembra que o Evangelho de Marcos é do ano 70. O Evangelho de Mateus e de Lucas, mais ou menos do ano 80. O Evangelho de João é de 90 a 100. A carta aos Romanos é dos anos 50, é a mais antiga. Então, aqui, a carta aos Romanos vai chamar Jesus de Senhor. E aqui está falando que ele é, segundo a carne, Filho de Deus. Segundo o Espírito, ele é Senhor. Ele foi constituído como filho por causa de Davi. Então, segundo a carne, ele é filho por causa de Davi. Mas segundo o Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, ele é Senhor. Então, aqui a gente percebe que, para Paulo, é muito claro que Jesus é Deus. Quando você fala a palavra Senhor, que no latim nós falamos Kyrios, não tem, às vezes a gente não canta Kyrie eleison. Kyrie significa Senhor. Kyrie eleison, Senhor, tem de piedade de nós. Na verdade, não é só um pedido de perdão, a palavra Kyrie eleison. Essas duas palavras juntas são uma profissão de fé. Porque eu estou falando para Jesus, que é o Kyrie, que é o Senhor, eu estou falando para Ele que Ele tenha piedade de mim. Mas peraí, quem é que pode ter piedade de alguém? Deus. O único que pode perdoar pecado é Deus. Quando eu falo Kyrie eleison, eu digo que Jesus é Deus e pode me perdoar. Está percebendo? Não é só um pedido de perdão, mas é um anúncio de fé. Jesus é o Kyrie, que tira o pecado do mundo. É riquíssimo isso, né? É muito bonito, é muito bonito. E depois tem outra passagem. Vai lá, na primeira carta de São Paulo a Timóteo.
Está um pouquinho mais para frente, viu? Primeira carta de São Paulo a Timóteo. Ih, o meu aqui está errado. Ah, tá aqui. Capítulo 1. Capítulo 3, versículo 16. Só um versículo. Mas diz assim: seguramente este mistério é de grande piedade. Ele foi manifestado na carne, justificado no Espírito, contemplado pelos anjos, proclamado às nações, acreditado no mundo e exaltado na glória. Que coisa maravilhosa, gente. Quando nós falamos isso, é porque Paulo, quando ele fala para Timóteo, ele está no ano 58 mais ou menos. Ele tem a firme certeza de que a ressurreição não é só trazer Jesus de volta à vida. A ressurreição significa trazer toda a potência divina para Jesus e fazê-lo ser proclamado Deus. Mas, gente, começa a existir um problema teológico que eu não sei se você está percebendo. Então, com a ressurreição, Jesus começa a ser Deus? Você percebe? Foi isso que o pessoal começou a falar. Não dá para um ser humano se tornar Deus. Não existe essa possibilidade. Porque senão é um Deus com D minúsculo. É um Deus de idolatria, não é o Deus verdadeiro. O Deus único não pode ser um ser humano que se torna Deus. Aí começou, a partir do ano 50 e pouco, 60, começou um questionamento das pessoas. Os próprios discípulos falaram: ué, mas então peraí, se ele é manifestado na carne, justificado no Espírito, contemplado pelos anjos, proclamado às nações, acreditado no mundo, exaltado na glória, se ele é tudo isso, então ele só pode ser Deus. Percebe? Aí eles começam a entender: nossa, então aquele Jesus que estava com a gente é Deus? Sempre foi Deus? E aí, gente, vai acontecendo que com o tempo os anúncios, os querigmas, eles começam a ficar mais robustos, eles começam a ficar mais cheios, eles começam a ficar mais altos. Agora você está entendendo por que o padre fala cristologia do baixo e cristologia do alto? Porque ele começa a crescer. A cristologia do Novo Testamento, ela começa a crescer na medida que os discípulos começam a compreender aquilo que Jesus revela sobre si mesmo. E ele revela isso a partir da ressurreição. Então, o grande quê de revelação divina de Jesus está na ressurreição. Porque com a ressurreição, Jesus tem uma vida transformada, completamente transformada. Sim, você pode escrever isso categoricamente. Jesus teve a vida totalmente transformada com a ressurreição. Totalmente. E aqui nós estamos falando do homem Jesus e do Deus Jesus. Mas Jesus pode mudar? Vamos deixar essa... Deus pode mudar? Deus não é imutável? Deixa essa perguntinha aqui, na manga, para a gente responder mais na frente. Deus, ele é imutável, mas a ressurreição transformou quem é Jesus. Por quê? Porque na ressurreição, a pessoa de Jesus mudou completamente, os discípulos mudaram completamente a sua fé, o mundo começou a compreendê-lo, e ele começou a mostrar para o mundo quem ele é. E mais, o mais importante de tudo, a ressurreição, ela mostrou para o mundo que Jesus sempre foi um Deus. Então ele não é exaltado daqui para frente, ele sempre foi exaltado e glorificado. Então aí acontece um processo que para a gente às vezes é fora da lógica, porque na lógica a gente pensa, ele nasceu, morreu, ressuscitou. Aqui agora a gente está entendendo que é uma lógica contrária. Ele ressuscitou, então a gente vê que o nascimento dele não foi um nascimento comum. O nascimento dele, na verdade, foi um esvaziamento de si mesmo, para que ele, esvaziando-se do fato dele ser Deus, ele pudesse se preencher daquilo que fosse humano. Então,
O processo é da ressurreição à pré-existência. Nós estamos falando aqui de um Deus que ele sempre existiu. Jesus não começou a nascer no seu ventre, quando ele estava no ventre de Maria. Ele não começou a nascer quando o anjo, através do anjo, o Espírito Santo chega no ventre de Maria. Ele sempre existiu, mas não sempre a igreja teve essa percepção. Não sempre. Hoje nós temos essa percepção, mas existiam cristãos autênticos que deram a vida por Cristo que não percebiam isso. Eles não sabiam. Tanto é que aquilo que nós anunciamos hoje, que Jesus é 100% Deus e 100% homem, isso só veio séculos depois. Nenhum apóstolo falou isso, categoricamente. Nenhum. Veio 3 séculos depois isso. Então, só começou a existir fé verdadeira depois de 3 séculos? Não. É que a coisa ela vai acontecendo no decorrer de como Deus se revela e de como nós compreendemos, porque a nossa limitação é grande para compreender o mistério de Deus. Deus ele é um mistério imenso. Eu gostaria agora de levar vocês a um dos querigmas, a um dos primeiros querigmas mais completos. Na Bíblia está nos Atos dos Apóstolos. Vai lá nos Atos dos Apóstolos. Capítulo 2. Depois que Jesus subiu aos céus, enviou o Espírito Santo, capítulo 1 e capítulo 2 do Atos dos Apóstolos. Os Atos dos Apóstolos foi escrito também em torno do ano 70, 80, provavelmente, não se sabe. Outros dizem que foi escrito em torno do ano 60. Então existe muita dúvida sobre quando foi escrito os Atos dos Apóstolos, viu? Então, ou foi escrito em 58, 60, ou foi escrito nos anos 70, 80. Não existe uma precisão concreta a respeito disso. Fato é que quem escreveu os Atos dos Apóstolos foi a mesma pessoa que escreveu o Evangelho de Lucas, ou seja, foi o evangelista Lucas, que era médico. E por isso que ele é bem preciso em algumas colocações. Os médicos são muito precisos, né? São cirúrgicos nas coisas, né? Lucas também era assim. Por isso que quando ele vai narrar aqui, ele narra certinho, do começo ao fim, tudo o que aconteceu. Nos Atos dos Apóstolos acontece, capítulo 2, acontece Pentecostes. E depois que aconteceu Pentecostes, os discípulos começaram a falar línguas estranhas para eles, porque eles eram galileus e falavam em línguas que pessoas de outras nações escutavam e entendiam na língua original deles. Foi um fenômeno. E o pessoal que estava ali começou a tirar sarro dos apóstolos, dizendo: é um bando de bêbado, está todo mundo bêbado. Aí Pedro toma a palavra e faz o primeiro grande anúncio, o primeiro grande querigma. Capítulo 2, versículo 14. Então Pedro, de pé, junto com os 11, levantou a voz e lhes disse assim: Homens da Judéia e todos vós, habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e prestai ouvido às minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como pensais, pois é apenas a 3ª hora do dia, 9 da manhã. O que está acontecendo com eles é o que foi dito através do profeta. E aí eu não vou ler porque a gente não tem muito tempo, você lê aí. Versículo 22. Homens de Israel, prestai ouvido a estas palavras. Jesus, o Nazareu, foi por Deus aprovado diante de vós com milagres, prodígios e sinais, e que Deus operou por meio dele entre vós, como bem sabeis. Este homem, entregue segundo o desígnio determinado, está percebendo? Sempre tem o desígnio. Jesus ele foi entregue conforme as Escrituras. Existe uma preocupação grande dos discípulos de mostrar que Jesus é o cumprimento do Antigo Testamento. Quando a gente fala Escrituras, a gente fala da Bíblia como um todo. Mas quando você lê no Novo Testamento a palavra Escrituras, se refere ao Antigo Testamento.
Então, segundo o Antigo Testamento, ele foi morto. É ele mesmo, não é o outro. Pelas mãos dos ímpios, sendo crucificado. Versículo 24. Mas Deus o ressuscitou, libertando das angústias do Hades, da morte, pois não era possível que ele fosse retido em seu poder. Grife essa frase. Não era possível que Jesus ficasse retido no poder da morte. Por que não tinha essa possibilidade? Para Pedro era algo muito concreto, já que logo depois que Jesus desceu sobre os apóstolos, o Espírito desceu sobre os apóstolos, já ali, no ano 30, no dia que ele ressuscitou, 50 dias depois, para ele era muito claro. O que aconteceu foi que Jesus ele ressuscitou porque ele não podia ficar no poder da morte. Para ele, para Pedro, era muito claro que Deus estava ao lado do seu servo. Vai lá no versículo 29. Irmãos, seja permitido dizer-vos com toda franqueza a respeito do patriarca Davi. Ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo encontra-se entre nós até o presente momento. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia assegurado com um juramento que um descendente seu tomaria assento no seu trono, ele previu e anunciou a ressurreição de Cristo. Olha o que Pedro está falando, gente. Pedro está falando que o próprio Davi prevê a ressurreição de Cristo. Bom, claro, Davi não tinha a menor ideia de quem era Cristo. É que Pedro viu a ressurreição e falou: quando Davi falou disso, era de Jesus que ele estava falando. Entendeu? Então ele está ratificando aquilo que o Antigo Testamento já dizia. Versículo 31. Previu e anunciou a ressurreição de Cristo, o qual, na verdade, não foi abandonado na morte, nem a sua carne viu a corrupção. A carne de Cristo não viu a corrupção. Assim como aconteceu para nós cristãos, cremos nisso, com Maria. Maria não é a primeira. O primeiro ser humano que não viu a corrupção da morte foi Jesus. Maria é a segunda. Maria foi preservada da mancha desse pecado e, como consequência teológica da mancha do pecado, que é a morte, como Maria foi preservada da mancha do pecado, porque o seu filho devia nascer puro, então Maria, ela também deveria não ter conhecido a morte, porque teologicamente a morte é resultado do pecado. Como Maria, pela graça de Cristo, não conheceu o pecado, então ela não conheceu a morte. Ela não é a primeira. Jesus é o primeiro. Tem que ficar bem claro isso. Ele é o primeiro. Aonde está na Bíblia isso? Isso é raciocínio. Você tem que raciocinar. É teologia. A teologia, ela está contida na Bíblia. As verdades da fé estão todas contidas na Bíblia, mas não está assim escrito literalmente todas as verdades de fé. Tem verdades que não estão escritas literalmente, mas que você precisa juntar A mais B, aí você vai juntando os pontos e percebe o que acontece. Vocês estão acompanhando? Tudo ok? Bom, aí aqui diz assim, no versículo 32: a este Jesus Deus o ressuscitou, e disso nós somos testemunhas. Grifa a palavra testemunha. Portanto, exaltado, grifa a palavra exaltado. Exaltado pela direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito prometido. Jesus, Pai e Espírito. Olha como que a cristologia começa a crescer. Começa a crescer. Aqui tem uma percepção. Jesus, ele é ressuscitado pelo poder do Pai. Então, gente, nós entendemos nesse versículo 32 que existem aí no mínimo três coisas. Jesus, ele ressuscita, quem faz isso é o Pai, e ele faz por nós. Jesus ressuscitou por nós, para a nossa salvação, para a nossa libertação total. Então, a cristologia aqui, ela é direcionada
a soteriologia. A cristologia é direcionada à salvação. Quando Pedro ele fala do Cristo ressuscitado, ele quer saber de salvar as pessoas, entende? Ainda Pedro não está falando aqui de um Cristo pré-existente, antes de todos os séculos. Isso é coisa de São João, não é? Lá no Evangelho de São João, no capítulo 1, está dizendo: o verbo era Deus, estava com Deus. A gente vai ter um outro curso, né? O próximo, que vai ser a segunda etapa, porque senão vai ficar muito comprido e aí perde sentido da gente estudar tanto num dia só. Mas a gente vai entender que lá na frente existe essa compreensão. Pedro não tem a compreensão de que Jesus é pré-existente diante de Deus. O que Pedro tem a compreensão? Que Deus fez algo maravilhoso em Jesus por causa de nós. É a primeira das grandes observações de fé que a gente faz. Então, se você quiser marcar alguma coisa aí, você pode marcar assim: algo aconteceu a Jesus para nós por obra de Deus. A Jesus para nós e por obra de Deus. Uma frasezinha pequena que vai te ajudar a entender muita coisa, tá bom? Bom, eu queria agora então, partindo para uma espécie de conclusão, para a gente poder dar encaminhamento no próximo vídeo, que a gente vai fazer na semana que vem, essa outra aula, que é justamente o crescimento dessa fé cristológica. É importante mencionar que a cristologia do Novo Testamento começa aqui, mas ela é apenas o germe. Fala-se de uma cristologia primitiva, que entendia a figura de Cristo a partir do baixo, a partir da realidade humana. Não se fala de pré-existência. Repito, Pedro, ele olha para quem? Para o homem Jesus. O homem Jesus ressuscitado foi o homem que nos salvou. Então ainda é a cristologia do baixo. A cristologia do baixo, que é a cristologia humana, em direção à cristologia do alto, o Cristo da fé. Nós temos um binômio no estudo da cristologia: o Jesus da história e o Cristo da fé. Parece que são duas realidades diferentes. O Jesus que andou na história é um. O Cristo, que a gente acredita mais poderoso e exaltado, é outro. Não. Os dois são o mesmo. Mas a pergunta é: em que momento a fé da igreja percebe que essas duas realidades, o Jesus histórico e o Cristo da fé, em que momento esses dois se unem? Em que momento esses dois se unem em Jesus? Em que momento esses dois se unem em nós? Bom, gente, então assim, eu quero agradecer a sua presença e perseverança até aqui. Quero dizer que a gente está com esse projeto de fazer essas aulas para nós compreendermos um pouco melhor a figura de Jesus. Junto conosco aqui da paróquia estão os nossos alunos do segundo e do terceiro ano de teologia, lá da Faculdade Paulo VI. Quero agradecer a presença de vocês também. Eu já mandei no e-mail de vocês o exercício que deve ser feito a partir desse vídeo para computar a aula, tá bom? Porque a gente está na quarentena e vocês já sabem de tudo que a gente está planejando aí, tá bom? Então, qualquer coisa, vocês mandam uma mensagenzinha para a gente. E também um recado ao pessoal da Escola de Teologia. Você da Escola de Teologia aqui da nossa paróquia, tem mais de 300 e poucas pessoas inscritas aqui no nosso curso. Como a gente não tem muita perspectiva de quando que a gente vai voltar a se reunir na igreja, a gente não pode deixar esse curso de teologia ficar esquecido. Então, nós estamos encontrando esse esquema aqui. O legal é que daqui a pouquinho isso aqui vai poder ser editado e vai para o YouTube. E vai ficar lá, no canal da nossa paróquia. E você, na hora que você quiser, pode ir lá, dar uma lida, seria uma lida não, assistida, né? Assistir novamente. E a partir dali, ficar com um caderninho na mão, anotando.
anotando também alguma pergunta, alguma dúvida. A gente não tem o WhatsApp aqui da nossa Escola de Teologia, e ali a gente vai mantendo a nossa comunicação. Então, a vocês da Escola de Teologia, nós então estamos com esse projeto de fazer essas transmissões, não de quinta, mas de terça-feira, que é o dia da nossa Escola de Teologia, né? Hoje nós fizemos de quinta porque foi o dia que eu encontrei nessa semana que eu podia fazer. Mas a partir da próxima semana, terça-feira, essa hora, Escola de Teologia, tá bom? E aí, como a gente vai passar pelo YouTube, pelo Facebook, o Instagram da nossa paróquia, então vai ficar tudo à disposição de todos também, viu? Então agradeço mais uma vez, peço que você não deixe simplesmente na maravilha, deixar ficar na maravilha da coisa, anota, faz as suas anotações, põe aí direitinho, porque a gente vai fazer uma sequência de estudos. Semana que vem nós vamos estudar a carta de Paulo aos Colossenses, aos Efésios, a Timóteo e o Evangelho de São João. A gente vai ver os hinos cristológicos que existem nessas 4 passagens bíblicas, tá bom? Deus te abençoe, muito obrigado, boa noite. Vamos só fazer uma oração todos juntos, inclusive o pessoal que está aqui comigo, para a gente poder concluir esse momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado.